Graças e paz, meus amados irmãos. Bom a gente poder compartilhar da palavra de Deus um pouco mais. E a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 21, diz assim: Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, esse texto de Romanos capítulo 6, Paulo está falando sobre a escravidão que o pecado produz. Aliás, a colheita do pecado. E o que ele mostra aqui, no versículo 21, uma pergunta. Ele diz: naquele tempo, que resultado colheste? Que resultado colhemos do pecado? Em primeiro lugar, ele mostra que uma vida em pecado, o primeiro resultado, a primeira colheita, como ele usa essa expressão aqui, é a vergonha. O pecado ele é estimulado em nosso coração e é potencializado pelo mundo, ele é instigado pelo diabo e ele é desejado pela nossa carne. No entanto, quando praticado, a primeira coisa ou a primeira colheita que o pecado traz à vida do ser humano é vergonha. A segunda colheita que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 6, versículo de número 22, ele diz: porém agora, libertos do pecado, transformados em servo de Deus, libertos do pecado. Ou seja, o pecado produz escravidão. E Paulo está em consonância com aquilo que Jesus Cristo disse. Jesus diz em João 8,34, todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas ele diz em João 8,36, que ele diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O ser humano entregue numa vida de pecado, ele vai colher vergonha, porque ele vai aprontar e depois aquilo será exposto e vai produzir muita vergonha. Segundo, a colheita do pecado vai produzir escravidão, porque o pecado ele escraviza o ser humano. Ele torna o homem servo do diabo, da carne, dos vícios, enfim, daquilo que é mal. E por fim, a última colheita do pecado. Versículo 21. Naquele tempo que resultado colheis? Somente das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. O pecado ele produz a morte. Aliás, Deus, desde o início, lá no Éden, quando ele chamou Adão e ele disse, olha, você está livre para comer aqui livremente de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O diabo veio com outra história, o homem virou as costas para Deus e ele morreu espiritualmente. Meus irmãos, precisamos nos voltar para Cristo, porque Cristo, ele restaura a nossa alegria, ele cura a nossa vergonha, ele liberta a gente do lamaçal do pecado, e Jesus Cristo dá a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas a vida eterna está em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude para que a gente permaneça firme com Ele, para que não colha esses resultados tão nefastos do pecado.